no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 13. Enquanto você está abrindo, eu peço a você que está nos acompanhando aí, pastora Carla, seja bem-vinda, paz do Senhor, minha pastora. E você que está nos acompanhando, eu peço para que você bote aí nos comentários, Daniel, capítulo 5, versículo 13. E como de costume, deixa eu pôr aqui um fundo instrumental para assim estar trazendo a palavra do Senhor. Pode pôr aí. Daniel, capítulo 5, versículo 13. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículo 13. Amém? Vamos lá. Diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu quero ler novamente. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém? Esse texto aqui é muito conhecido, que antecede Daniel na cova dos leões. Mas antes de eu discorrer aqui a mensagem dessa madrugada, eu quero dar um tema para ela. O tema dessa mensagem é uma pergunta, que é assim: você ainda é o mesmo? Escreve aí, bota aí assim, ó, hashtag você ainda é o mesmo? Ponto de interrogação. Esse é o tema dessa mensagem. Você ainda é o mesmo? A palavra que acabamos de ler, acontece a seguinte coisa: Nabucodonosor aqui é morto. Nabucodonosor agora morre e entra um rei chamado Belsazar. Rei Belsazar está reinando e agora o rei Belsazar começa a pensar em dar uma festa. Ele agora dá uma festa para os seus líderes, para os seus príncipes, e ele dá uma festa para 1000 pessoas. A Bíblia vai dizer que ele começa a servir vinho, o melhor vinho, a melhor comida que existia na Babilônia, e ele assim serve as suas concubinas e todo aquele povo. Mas acontece uma coisa: como o povo de Deus estava sendo oprimido pela Babilônia, quando o povo de Deus estava sendo oprimido pelo povo, né, os caldeus, que eram conhecidos também como os babilônicos, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os vasos, não todos, mas alguns utensílios da casa de Deus. E entre eles foram alguns vasos de ouro. Agora, Belsazar está dando uma festa. Belsazar está oferecendo banquete. Belsazar está oferecendo vinho. Mas em determinado momento da festa de Belsazar, o que acontece? Acabam os copos. E quando acabam os copos da festa de Belsazar, Belsazar tem a ideia. Qual a ideia de Belsazar? Vamos pegar os vasos, ou seja, as taças de ouro que meu pai Nabucodonosor trouxe de Israel do templo de Deus. Agora ele pega os vasos que são consagrados a Deus. Preste atenção nisso. Belsazar pega os vasos de ouro, os copos, as taças, e agora enche elas de vinho. Algo que é consagrado a Deus, ele pega e enche de vinho e agora serve na sua festa. A intenção dele foi até boa. A intenção dele foi até legal. Ele queria dar continuidade na festa porque tinha acabado os copos. Mas só que ele não sabia que aquilo que é consagrado a Deus não pode ser utilizado para o mundo. Só que ele não sabia que aquilo que é separado por Deus, Deus tem ciúme. Só que Belsazar não sabia
que aquele que Deus escolhe, o vaso que Deus separa, o vaso que Deus consagra, o vaso que Deus tira das mãos de Satanás, santifica e usa para a obra dele, nunca mais aquele vaso pode servir a Satanás. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você nessa madrugada já. Ei, você é vaso de Deus, você é utensílio da casa do Senhor, você é vaso das mãos do Senhor, você é vaso que não foi consagrado, separado, santificado para ser usado pelas mãos do diabo. Pelo contrário, você é utensílio do céu e você só serve para uma coisa: servir a Deus. Ei, Rei Belsazar não pode pôr vinho em você. O que tem que habitar em você é a água, e a água do Espírito Santo de Deus. Ei, vaso de Deus, a primeira revelação que eu tenho da parte do céu para a tua vida é o seguinte: você é vaso escolhido. Ainda que o mundo tente te levar para lá de novo, ainda que Satanás tenha tentado, tenha investido contra a tua casa, tua família, tua parentela, teus filhos, eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida. Você é vaso escolhido. Você não vai voltar mais para a Babilônia. O teu lugar é na casa do Senhor, utensílio da casa do Senhor. Agora Belsazar teve essa ideia que para ele seria boa, mas não deu certo. A Bíblia vai falar que eles tomam vinho nas taças consagradas do Senhor. E eles começam a festejar quando tem um acontecimento. E qual acontecimento é esse? A Bíblia diz que acontece um ato sobrenatural naquele dia. E qual ato sobrenatural é esse? Aparece um dedo de mão de homem na parede do palácio. Eles estão festejando, eles estão dançando, eles estão bebendo vinho, eles estão ouvindo música. E a Bíblia fala que eles estão dando louvores a outros deuses. Deuses de prata, deuses de ouro, deuses de ferro, deuses de barro, deuses de madeira que não falam, não sentem cheiro e nem andam. Agora eles estão louvando a outros deuses. E a Bíblia fala que aparece um dedo de mão de homem e começa a escrever na parede. Escreve uma inscrição ao qual ninguém consegue interpretar. A Bíblia fala que rei Belsazar começa a tremer as pernas, começa a ficar com medo, e ele faz a reunião e fala assim, chama todos os feiticeiros do reino, chama todos os astrólogos, chama todos os sábios, chama todo mundo, porque alguém tem que saber interpretar essas escrituras. E assim um decreto é passado por toda a Babilônia, para que todos os sábios, feiticeiros e astrólogos estivessem diante do rei Belsazar, e assim é feito, porque o pedido do rei era uma ordem, e agora todos os sábios se apresentam. E a Bíblia fala que ninguém consegue interpretar a Escritura. O homem mais sábio do reino não conseguiu. Tentou ler e falou assim, rei, não é possível. Chegou o feiticeiro, tentou ler e falou, não é possível. Chegou o astrólogo, tentou ler e falou, não é possível. Chegou aquele que talvez falava 10 idiomas da época, tentou ler e falou, é estranho, eu nunca vi essa língua, eu nunca vi essa escrita. Impossível. Quando a rainha vira para o rei e fala assim, rei, não turbe o seu coração. Daniel, capítulo 5, versículo 11. Rei, não turbe o seu coração. E o rei falou assim para ela, por quê? Porque no teu reino há um homem. Aleluia. No teu reino, rei, há um homem. E o nome dele é Daniel. Hoje o nome dele mudaram. Seu pai mudou o nome dele para Beltesazar, mas o nome original dele é Daniel, que significa o Senhor é meu juiz. E esse homem, no tempo do teu pai, rei Nabucodonosor, ele foi constituído chefe dos astrólogos, chefe dos magos, chefe de todos os sábios, porque nele foi achado o Espírito dos deuses santos. Sabe o que aquela mulher estava falando? Que não precisa de muita gente, não. Só de um homem de Deus para que o milagre possa acontecer na tua vida. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não precisa de muita gente, não.
Um só basta na tua vida, o nome dele é Jesus, porque foi um que nasceu por você, foi um que pregou por você, foi um que veio à terra por você, foi um que foi até a cruz por você, foi um que foi lá no inferno pegar a chave da morte do inferno por você, foi um que ressuscitou ao terceiro dia por você, foi um que subiu ao céu e está à destra de Deus por você, e é esse um que vai voltar com seus santos anjos na nuvem para buscar você. Jesus é o nome dele. Quando a rainha vira para o rei e fala: Senhor, meu rei, não turbe o seu coração, existe um no reino, Daniel, porque foi achado nele sabedoria. E a Bíblia fala que chamam Daniel. Daniel é introduzido na presença do rei. Preste atenção nisso. Daniel é introduzido na presença do rei. Quando Daniel é introduzido na presença do rei, acontece o versículo 13, a qual nós lemos, que diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Sabe o que o rei está falando para Daniel aqui? Daniel, tu ainda é o mesmo? Aleluia! Você que está aí, ó, me vendo e me ouvindo, pergunte para você mesmo: será que eu ainda sou o mesmo? Se você está do lado da sua esposa, do teu filho, tem alguém na sala aí contigo, se tem alguém contigo nessa live aí, vira para ele agora aí, aponta o dedo para ele e fala assim: você ainda é o mesmo? Quando o rei fala para Daniel: Daniel, tu é aquele dos cativos de Judá que meu pai trouxe? Sabe o que o rei Belsazar está falando aqui para Daniel? Daniel, tu é aquele de quem falaram? Daniel, tu é aquele de que falaram que na prisão só comeu legumes? Daniel, tu ainda é aquele que quando os seus irmãos estavam na cova você continuou fiel? Daniel, você é aquele que quando seus irmãos foram lançados na fornalha, você ainda continua servindo ao Deus do céu? Daniel, você é aquele que ainda ora 3 vezes ao dia? Sabe o que Daniel falou no decorrer da história? Daniel falou para ele assim: rei Belsazar, eu vou interpretar, porque de graça Deus me deu, então de graça eu vou interpretar essa revelação para você. Porque o rei, ele queria dar dádivas, ouro, colares para Daniel. Daniel não aceitou. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa madrugada: será que você ainda é o mesmo? Daniel foi o mesmo no reinado de Nabucodonosor. Daniel foi o mesmo no reinado de Belsazar. Daniel foi o mesmo no reinado de Ciro e Dário Persa. Em todos esses 3 reinados, Daniel em todo o tempo foi fiel a Deus. E outra coisa, como se não bastasse ser fiel a Deus, Daniel nesses 3 reinados ele foi líder. Ele sempre esteve na posição de governador, passando perseguição, lutando, mas sempre foi líder. Sabe por quê? Porque Daniel, ele não estava condicionado ao ambiente que ele vivia. Daniel não estava condicionado ao ambiente que o influenciava. Daniel não era influenciado, pelo contrário, Daniel era influenciador. Ei, você servo de Deus, você não pode ser influenciado por esse mundo. Pelo contrário, aonde você chegar, alguém tem que olhar e falar assim: ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus, ali vem alguém que faz a diferença. Mas será que com essa luta toda, com essa fase que nós estamos vivendo em 2020, você tem sido o mesmo? Será que quando a porta fechar, você vai ser o mesmo? Será que quando a doença chegar, bater na sua porta, você vai ser o mesmo? Será que quando não começarem a te tratar tão bem como te tratam hoje, começar a deixar você de lado, não dar muita oportunidade a você, será que você vai ser o mesmo? Daniel foi o mesmo em Israel, Daniel foi o mesmo em Jerusalém, e Daniel foi o mesmo em Babilônia. O tema da mensagem dessa madrugada é: será que você ainda é o mesmo? Será que você ora como no início do Evangelho? Será que você ainda sobe o monte? Será que você ainda tem amor em ler a Bíblia? Será que agora você ainda respeita o seu pastor? Você ainda respeita a sua liderança? Porque existe alguns de nós que é só começar a ter oportunidade, ter o microfone na mão, começar a pregar, cantar, estar diante de um trabalho que já não respeitamos mais nossos pastores, achamos que somos o tal. E eu tenho uma notícia para te dar, você que Deus está começando a elevar. Para você aí que está me ouvindo, que Deus está começando a elevar em lugares altos.
se você não respeita a sua liderança, se você não se deixa ser orientado, você não está preparado para orientar ninguém. Se você não se deixa ser pastoreado, você não pode pastorear ninguém. Se você não se deixa ser exortado, você não pode exortar ninguém. Se você não senta para aprender, você não tem capacidade, não está capacitado ainda para instruir ninguém. Será que você ainda é o mesmo? Essa é a mensagem da noite. A porta fechou. Tu é o mesmo? Será? Eu deixo essa reflexão. Sabe como é que acaba essa história? E já vamos encerrar para nós orarmos. Sabe como acaba essa história? A Bíblia fala que Daniel vai lá ler a escrita na parede que ninguém interpretou. E estava escrito assim, Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Estava escrito lá em hebraico, Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Não está escrito, mas eu quero conjecturar com você nessa madrugada. Eu quero acreditar que Daniel chegou lá e deve ter pensado assim, ninguém soube interpretar essa escritura? Tem certeza que ninguém sabe ler o que está escrito aí? De longe eu já posso entender. Já sei o que está escrito. E as pessoas devem ter perguntado, Daniel, como é que você sabe, meu irmão? Não está ensinando essa língua aqui na nossa escola? Aonde tu aprendeu essa língua? Em que faculdade tu estudou, Daniel? Quem te ensinou essa escritura? E Daniel deve ter respondido, sabe por que eu sei o que está escrito aí? Porque aquela mão que escreveu ali é a mão que todo dia está estendida para me abençoar. A mão que escreveu aquela escritura ali é a mão que me levantou do monturo. A mão que escreveu aquela escritura ali é a mão que nunca esteve encolhida para me abençoar. A mão que escreveu aquilo ali é a mão que está gravado o meu nome, porque a Bíblia diz, ainda que tua mãe te esqueça, eu, o Senhor, não esqueço de ti. Eis que eu tenho o teu e o meu nome gravado nas palmas das minhas mãos. E Daniel deve ter encerrado a oportunidade dele falando assim, sabe por que vocês não conseguiram interpretar a escritura? Sabe por que vocês não conseguiram ler o que estava escrito? É porque vocês não têm intimidade com ele. Sabe por que eu sei ler ali? Porque eu estou com Deus que escreveu nessa parede 3 vezes ao dia. Ei, sabe por que talvez você não está entendendo as revelações de Deus? Sabe por que Deus talvez tenha te dado sonho, tem te dado revelações, tem te dado visões e você não está entendendo até agora? É porque você não tem feito como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe por que Daniel entendeu aquilo que estava escrito? Porque Daniel mantinha um diálogo contínuo com o Senhor Deus dos céus. Então eu deixo essa mensagem para você nessa madrugada. Volte a buscar Deus em intimidade, porque Ele quer revelar mistérios dos céus para a tua vida. Sabe o que significava o que está escrito na parede? Que eu encerro a mensagem? Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Mené, Mené. Teu reino foi cortado. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta. Ufarzim, ó Pérez, cortado foi e foi dado aos medo-persas. Naquela mesma noite, Belsazar perdeu o seu reino. E o Império Medo-Persa tomou Babilônia em cativeiro, expulsou Babilônia, que ali estaria por começar a volta do povo de Deus para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Mas isso é outra história, isso é outra mensagem. Mas o que eu quero deixar nessa madrugada para você, e você já pode separar o seu copo com água aí, já pode separar o seu copo com água. Eu quero deixar para você nessa madrugada a seguinte coisa. Não deixe que as lutas do dia a dia, não deixe que as perseguições, as labutas venham tirar você do foco. Sabe por quê? Haja o que houver. Não estou falando aqui que é fácil não, porque no mundo teríamos aflições, como Jesus falou. Mas seja o mesmo. Não mude, seja o mesmo. Se Deus te chamou para ser desse jeito, vai desse jeito aí que Deus te chamou para ser. Não mude por causa de ninguém. Quem muda você é o Espírito Santo de Deus. Esse sim pode te lapidar, porque ele sabe como fazer. E eu deixo a pergunta no final e já quero orar. Você ainda é o mesmo?